Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou falar para vocês sobre os 5 principais erros que os concurseiros cometem quando estudam para concurso. E fica comigo até o final desse vídeo que a última dica vai ser matadora para você acertar qualquer questão de prova, para você passar em qualquer concurso público. A primeira dica que eu quero te dar é, como eu já falei em outro vídeo aqui, foque num único concurso. Tem gente que começa a estudar e estuda para uns 10 concursos separados. Quer estudar para a área de tribunais, quer estudar para a área fiscal, quer estudar para a área policial, área militar, e aí não tem um foco específico no concurso. Aí o problema é o seguinte, geralmente essas matérias não têm conexão entre si e você não consegue passar com um tempo razoável aí de estudos. E o que acontece? Você acaba desistindo. Então a primeira grande dica, se você quer estudar para mais de um concurso, então estude para concursos que tenham relação entre eles. Por exemplo, você quer ser procurador do Estado, então você pode estudar para procurador do Estado, também para procurador do município, para procurador legislativo, que aí as matérias têm conexão. Pelo menos nesse caso, 85% das matérias vão ser relacionadas uma com a outra. Vai ter que estudar depois apenas algumas matérias a mais. O segundo grande erro é querer estudar as disciplinas que eles têm mais afinidade. E aí o que acontece? Ele começa a deixar para trás as disciplinas que são necessárias para ser aprovado. Por exemplo, suponhamos que a pessoa estudou para a área jurídica, né? Ela fez direito e aí ela já tem uma boa bagagem sobre as matérias da área jurídica. E como ela tem uma boa bagagem, ela continua estudando só essas matérias jurídicas. Ela esquece, por exemplo, que se ela for prestar uma prova para tribunal, ela vai ter que estudar matemática, português, raciocínio lógico, e essas matérias acabam sendo deixadas para trás. Quando ela chega lá para fazer a prova, não passa. Exatamente por quê? Porque não deu atenção nessas matérias básicas. Então, para resolver isso, o que você tem que fazer? Fazer um planejamento. Então, eu recomendo para vocês estudar 2 disciplinas por dia. Você vai estudar os 6 dias por semana, ou 7, né? Tem gente que vai estudar todos os dias da semana. Então, se você vai estudar 6 dias, 12 disciplinas. E aí, o que você faz? Você primeiro estuda aquela disciplina que você tem menos afinidade, aquela disciplina que você não gosta tanto. Na verdade, é até utilizado pela psicologia você não dizer que você não gosta de fazer algo, porque isso se torna maçante na sua cabeça, né? Isso se torna uma fadiga e aí você tem dificuldade de estudar aquela matéria. O próximo erro, grande erro que o concurseiro comete, é ele fazer intervalo muito grande e intervalo passivo, aliás, intervalo ativo. O próximo grande erro que o concurseiro comete é não ter um controle de tempo no intervalo. Então, você vai estudar todos os dias, né? No momento que você estiver estudando, você estudou 50 minutos, por exemplo, e vai dar uma pausa de 10 minutos. Grande erro é que nessa pausa de 10 minutos, algumas pessoas, elas gastam 1 hora, porque aí ela vai querer mexer no WhatsApp, vai querer mexer no Facebook, nas redes sociais, olhar e-mail. Enfim, a pessoa não teve um planejamento do que ela tem que fazer e aí ela começa a abrir essas redes sociais. Aqui, a grande dica é que no intervalo, você tem que fazer um intervalo passivo e não um intervalo ativo. Né? O que significa isso? Significa que na hora do intervalo você não vai fazer nada, absolutamente nada. Você vai apenas conversar com sua mãe, vai tomar uma água e ir ao banheiro. Passou os 10 minutos, você volta a estudar. E qual é a dica aqui também? É você ter um controle do tempo. Então você coloca lá no celular para despertar daqui 10 minutos, né? Que é o tempo que você vai ter de intervalo. E você pode colocar também aqueles bips de tempo, né, que quando vai terminando o período de 10 minutos, por exemplo, você vai sendo avisado, né, e aí você já sabe que ao final daquele tempo já está chegando o momento de você voltar a estudar. Então, os grandes erros até aqui, resumindo, você estudar para vários concursos, sem ter foco no concurso, você querer estudar as disciplinas que você mais gosta, deixando de lado aquelas matérias que você sabe que você tem que estudar, e terceiro, você não ter o controle de tempo do seu intervalo, certo? E a grande dica para resolver essa questão do intervalo é você marcar, é você colocar um bip lá para você ser avisado no momento em que você deve retornar para os estudos. Se você já gostou dessas 3 dicas, eu peço para você dê o seu like aqui, se inscreva no canal e isso vai nos ajudar a fazer mais vídeos. O quarto grande erro que todo concurseiro comete é não fazer questões. Eu já falei isso em outros vídeos, eu continuo falando, vou repetir aqui para você. É um erro do concurseiro, aquele concurseiro que não faz questão de concurso. Grande dica aqui, pega um site de questões. Eu acho que o melhor site de questões, na minha opinião, é o Que Concurso. Lá no Que Concurso você tem a questão, embaixo tem um comentário de vários alunos. Às vezes nesses comentários de alunos, tem dicas lá que nem mesmo o professor analisou, nem mesmo o professor tinha pensado naquelas possibilidades. Então é muito interessante.
E depois também você tem lá no que concurso as dicas do professor, né? O próprio professor corrigindo aquela questão. Isso é muito interessante porque você está fazendo um estudo ativo e não um estudo passivo. O que é um estudo passivo? É aquele estudo que apenas você vai lá, faz uma leitura e não aprende quase que nada. Daqui a uns dias você está esquecendo tudo aquilo que você estudou, né? Até há um estudo aí que fala que depois que você estudou, se você não fizer uma revisão de 24 horas, depois em 7 dias, depois em 30 dias, você vai esquecer rapidamente, né? Aquela curva do esquecimento que nós falamos, tão famosa no mundo dos concursos públicos. Então, faça questões. E faça questões olhando os comentários, vendo o que você está errando, principalmente quando você errar. Faça a questão olhando o que você errou, porque com certeza da próxima vez, quando você for fazer outra questão daquele mesmo tema, você não vai errar mais. Pessoal, e o quinto grande erro, que eu falei para vocês que era talvez o mais importante no início desse vídeo, e que a maioria de nós concurseiros não damos atenção, é não ler o edital. Tá doido, Leandro? Se não ler o edital é o principal erro, é um dos principais erros que você comete sim. É no edital que você vai encontrar a altura mínima para o caso de carreiras policiais, dos requisitos que você tem que preencher no momento em que você vai ocupar aquele cargo público. Tem cargos públicos que na prova oral, por exemplo, da magistratura, você já vai ter que ter os 3 anos de prática jurídica, né? Não vai ser, os 3 anos de prática jurídica não vai ter que ser demonstrado no momento em que você for tomar posse no concurso, né? Como é a regra de todos os outros certames. É no edital que você vai saber se a questão é de certo ou errada ou de múltipla escolha. É no edital que você vai saber qual vai ser o local de sua prova, se você vai poder fazer a prova na sua cidade, se você vai poder fazer a prova em outro estado. Enfim, o edital é a regra do concurso, o edital é a lei do concurso. Você tem que saber o que está no edital. Eu acho que a principal regra no início, antes de você estudar qualquer coisa, é você ler o edital. As principais partes você tem que ler, você tem que saber local de prova, requisito para investidura, né, para você entrar naquele cargo, quais as matérias que caem, qual é o peso daquelas matérias. Às vezes tem matérias que tem maior peso, né, tem peso 2, tem outras matérias que tem peso 1. Então, na estratégia que você for elaborar, você vai, obviamente, estudar aquelas matérias que têm mais peso, depois aquelas matérias que têm mais questões, depois as matérias que são mais difíceis, né? Se você tem, por exemplo, no seu dia aí 4 horas de estudo livre, isso já entra na parte do planejamento. Eu já até falei isso num vídeo anterior aqui, que vou deixar aqui no card para vocês. Na parte do planejamento, se por exemplo você tem 4 horas, você sabe que você tem mais dificuldade em matemática e você tem mais facilidade em língua portuguesa, então no dia que você for estudar essas 2 matérias, você estuda 3 horas de matemática e 1 hora de português. Isso é uma forma também de você planejar a sua aprovação, porque não basta estudar, né? Se só bastasse estudar, não tinha um monte de gente falando sobre dicas de concurso para vocês. E eu fui aprovado com essas técnicas. Então, essa última eu acho que é a principal dica para você ser aprovado em concurso público. Se você gostou dessas dicas, eu vou deixar aqui abaixo um treinamento em que você vai aprender muito mais do que isso que eu estou falando aqui, dicas de memorização, dicas de aprendizagem acelerada, enfim, tem muita coisa legal aqui nesse treinamento que eu estou deixando aqui para vocês. Se você tem interesse, se você acha legal fazer um treinamento, eu sinceramente recomendo. Eu fiz o treinamento e tenho para dizer para vocês que é recomendado, vai te ajudar muito na sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço para você, eu te espero até no próximo vídeo. Tchau!